Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão reunidos aqui presencialmente e também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet ou nos acompanharão posteriormente que a mensagem for postada. O texto da palavra do Senhor está no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 5. E o tema da mensagem do Senhor: e disse Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gófer, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Pai querido, linda está a tua palavra. Que o Senhor esteja revelando o Senhor e falando aos nossos corações, a todos aqueles que amam a tua palavra e que serão abençoados, em nome de Jesus. Podem assentar os irmãos. Quando Deus começou a falar comigo sobre este tema, e eu vi que de alguma forma a gente estaria dando sequência à palavra de domingo passado, e a terra era sem forma e vazia, eu até ontem à noite havia olhado o texto e me preocupado em contextualizá-lo, trazê-lo para o nosso tempo. E havia separado várias coisas, já textos, tudo. Fui dormir orando a Deus. Aí à noite, Deus começou a falar em sonho, eu acordei vendo até os versículos, tudo. Então mudou tudo que eu estava planejado. Já tinha tudo deixado bonitinho ali, não era nada daquilo. A mensagem era, mas a direção da palavra era outra. E exatamente, é uma reflexão importante para nós, porque uma das coisas muito importantes, e se não a mais importante, por isso que o tema da mensagem é: e disse Deus. Em todo tempo, em toda crise, o que faz a diferença é o ouvir o que Deus diz e obedecê-lo, em qualquer crise. E chega a ser até inacreditável que a grande maioria das pessoas, especialmente as que são chamadas evangélicas, elas não consigam ter a mínima visão espiritual nesse tempo de pandemia de coronavírus. Mais de 18 milhões de pessoas infectadas aqui no Brasil, com mais de 511 mil mortos. Fazendo uma conta, seria uma Bauru, uma Lençóis, Paulista, Agudos e Palmital,
Olhando pelos dados de 2020, Bauru com 380 mil, Lençóis com 70 mil, Agudos com 40 e Palmital com 21 mil. Dá mais ou menos isso daí. É muita dor, de fato, é muita tristeza, é muito sofrimento para muitas famílias. Esse desvincular da vida aqui para outra. Famílias perdendo, às vezes, mais de um membro. 2, 3, 4, 5. A cada dia, milhares de pessoas morrendo de Covid-19, hospitais lotados. É o desespero daquele que foi infectado, porque as pessoas não se importam, como a gente tem visto aí, enquanto não pega. Então, faz à vontade, como aconteceu com um sujeito que não desprezou o Covid, pegou e morreu. Aí entra em desespero. Milhares de pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Como se a vida do homem fosse apenas esta aqui, no planeta Terra. Então, tudo o que faz é para aqui, para agora, para esse momento. O que Deus está dizendo? O que não estamos ouvindo? A sabedoria popular diz aí que a última palavra quem dá é Deus. Mas e se não ouvir essa palavra? Como saber o que fazer? O que as pessoas estão fazendo com a sua vida? Aí morreu, como eu dei o exemplo de 511 mil. Quer dizer, 511 mil, já provavelmente até a edição, o número já passou. Porque está aumentando, e Deus, lembra no começo do ano, que quando nós estávamos com um número menor, Deus disse que ainda ia ser muito grande o número, nem eu imaginava algo assim. Mas essas pessoas tomaram rumo, já foram. Todos estão dizendo, todo mundo está indo para o céu. Está? Qual é a garantia dada na palavra do Senhor para que as almas vão para o céu? Mas eu vou contextualizar, porque para a gente entender a essência da mensagem, chegará no final. Porque a gente vê aqui que Noé, ele era justo e perfeito em suas gerações. Se eu fosse explicar lá, ia ser muito difícil de entendimento. Então o que eu fiz? Entendendo lá, eu trouxe para o nosso tempo. E eu vou pegar as coisas daqui, as pessoas desse nosso tempo. E isso vai ajudar para a gente diferenciar como Noé agiu, agradou a Deus, cumpriu o seu papel, para que isso seja a mensagem para nós. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, aí eu vou voltar lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Sobre essa mensagem, foi a que eu preguei domingo passado, então lá tem todas as explicações sobre o Espírito de Deus se movia, terra sem forma e vazia, trevas, abismo. O que hoje interessa, que é a mensagem, é e disse Deus, que é o tema da mensagem. Assim como ele e disse Deus a Noé. Disse, dizer, o verbo dizer, amar em hebraico, ele tem 8 significados importantes: mandar, ordenar, prometer, determinar, responder, tornar visível, falar e chamar. É aonde nós compreendemos o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 4,17, falando de Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então a terra estava sem forma e vazia. Então nós aprendemos o quê? O poder da palavra de Deus. Hebreus fala que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. E disse Deus. Quer dizer, ele diz e aquilo acontece. O Senhor Jesus, ele ensinou de forma contundente esse poder. Lá em Marcos 11, 22, 24, ele diz assim, um texto muito conhecido, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Então ele repassa para nós. E essa fé vem como? Ouvir a palavra de Deus. Então, o que acontece quando uma geração não ouve a palavra de Deus? Ela volta a estar sem forma e vazia do projeto de Deus. O que acontece com as pessoas que estão, e eu digo palavra de Deus, não é qualquer pregação, eu digo a mensagem verdadeira, não é essa que tem sido pregada muitas vezes visando apenas agradar e satisfazer desejos e vontades. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Atualizada traduz, e assim a fé vem pela pregação,
e a pregação pela palavra de Cristo. Então aquilo que produz em mim é o que eu escuto. Se eu escuto a palavra verdadeiramente de Deus, será de Deus aquilo que vai operar em mim. Se não, não. Mas antes de eu dar a introdução, eu li aqui 2 vezes. É um texto que causa muita dificuldade na vida das pessoas, e isso inclusive entre pastores, teólogos, e especialmente os ímpios. Chega para o cristão. Nós vemos, por exemplo, no versículo 6, que ele diz: então arrependeu-se o Senhor. E depois no versículo 7 ele diz: porque me arrependo de o haver feito. Aí você fala: mas Deus se arrepende? Aí depois em Números 23, 19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Então chega para você, está vendo aí, ó, a Bíblia se contradiz. Porque no lugar diz que Deus se arrependeu, e no outro diz que ele não se arrepende. Explica para mim. Aí começa o problema que muita gente gagueja e não sabe explicar. Então eu vou tentar traduzir de uma forma simples. Existem 2 conceitos que vocês precisam gravar. Tem um nome complicado, mas a gente vai explicar inclusive com os versículos bíblicos. Em teologia existem 2 termos usados para que a gente entenda a Bíblia quando ela atribui a Deus coisas humanas. A primeira se chama antropomorfismo, que vem do grego anthropos, homem, mas morphos, forma. O que é isso? Atribui-se formas do homem a Deus, para a gente poder entender. Então você lê lá na Bíblia: a mão do Senhor não está encolhida, Isaías 59:1. Ou você lê: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, no Salmo 116:15. Ou então você lê em Daniel 9:18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos. Ora, Jesus diz que Deus é espírito, então não dá para imaginar Deus com uma mão humana, um olho humano. A maneira dele, ele é invisível, e nós vamos ver como ele é nós ensinamos isso no Apocalipse, só na Nova Jerusalém. Lá vai se cumprir, veremos a face do Pai. Então nós vamos ver como ele é mesmo. Hoje isso é um antropomorfismo. Antropobatismo, quando se atribui sentimentos do homem para Deus, para a gente compreendê-lo. Então o antropomorfismo atribui formas. O antropopatismo, antropos, homem, patia, sentimentos. Então diz: se acendeu a ira do Senhor. Êxodo 4:14. O Senhor ficou nervoso. Não, é uma maneira de explicar, que a gente entenda. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não dá para imaginar o Espírito Santo. Estou muito triste. Não dá para imaginar isso, né? Efésios 4:30. E no texto: arrependeu-se o Senhor do mal, segundo Samuel 24:16. Em hebraico existem 2 palavras, 2 termos para arrependimento. Um é aplicado só a Deus, o outro ao homem. Ao homem, quando é arrependimento para o homem, é shuv, que significa retornar para um ponto de origem, para recomeçar. Então, se arrependa dos pecados, volte para o ponto de origem, que é Deus. Voltar-se para Deus. E a mudança de estado, da morte para a vida ou de tristeza para a alegria. Esse termo nunca é usado para Deus, e nem pode, porque Deus é onisciente e onipresente. Deus conhece todas as coisas, não tem como ele voltar para ele mesmo. Quando se refere arrependimento para Deus, a palavra hebraica que está aqui em Gênesis que nós temos, ou mesmo em Números que eu citei, é Vainahen. Nahen é uma expressão idiomática hebraica, própria do idioma. Assim como nós temos a nossa, por exemplo. A gente costuma dizer assim, ó: e hoje choveu canivete. Olha, gente, está dizendo, hoje choveu bastante, né? Não chove canivete. É uma expressão idiomática. Então, o que é a dificuldade? Quase não há uma única palavra em português para se traduzir Vainahen. A gente vê, por exemplo, ele apareceu em Gênesis aí, conforto, consolo, Gênesis 6, 8, 9. Significa também respirar fundo. Significa puxar o ar com desapontamento, como quando você espera, por exemplo, uma promoção, um aumento de salário, um presente e não ganha. Aí dá aquela... está desapontado. Mas o significado que é aplicado a Deus, ele significa dilatar as narinas, fungando as narinas, que é aquela expressão, por exemplo, que o pai e a mãe têm, quando ele fala diversas vezes para o filho: não faça isso, e o abençoado vai lá e faz, e quebra, e derruba, e faz algo que depois vai dar dificuldade. Por exemplo, fala: não fica jogando bola aí que você vai quebrar a janela do vizinho. Fala diversas vezes, ele chuta uma hora, pá, aí está a confusão feita. Então é aquela respirada de narinas que diz: meu Deus, né?
é uma forma de expressar o inexprimível de Deus. Os tradutores, então, eles optaram por arrepender-se, significando que Deus deixa de fazer aquilo que estava fazendo. Numa comunhão, como eu expliquei aqui anteriormente, entre Deus e o homem, eles andam juntos numa linha paralela. Quando o homem peca, o homem toma um curso. Então Deus deixa de fazer o que estava fazendo. Já não está mais acompanhando o homem. Deus não vai acompanhar o homem no pecado. Então o que ele faz? Seria a fungada de narina, porque agora ele tem que mudar a ação. Ele tem que o quê? O pai ou a mãe, quando o filho foi lá, quebrou a janela do vizinho, deu, além do prejuízo financeiro, porque de repente era um vidro caríssimo, R$1.000. O filho vai receber o quê? Exatamente, uma linda varada. Exatamente. Então o pai, a mãe vai disciplinar o que ele fez. Deus então vai fazer o que? Ele vai corrigir. E aqui então Deus vai corrigir. Só que a correção aqui foi severa. Ele extermina. Aí o verbo também indica que Deus providencia o consolo. Então depois o pai e a mãe bateu, depois vai lá agora você, entendeu? Agora, isso é para você entender que Deus que eu te amo, mas eu quero o seu bem. Como que Deus fez isso? Está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, em hebraico, é Noach, que vem da palavra Vainahem. Isso significa conforto, consolo. Esse mesmo verbo, por exemplo, não vou ficar citando todos eles, eu vou citar só um muito conhecido, Salmo 23:4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vainahem. Então, Deus vem trazer o consolo. Qual foi o consolo? O consolo foi Noé. Naquela geração perdida, o consolo da humanidade foi Noé. Então o que a gente começa a fazer então? A geração do dilúvio e a geração da Covid-19, quer dizer, a geração que nós estamos hoje. E é isso que eu quero trazer a vocês. Como eu disse, eu vou explicar isso, trazendo isso para os nossos dias. No versículo 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Eu gosto demais dessa frase. Gerações em hebraico, Doré, quer dizer, geração é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado período de tempo. Então, se convencionou aí os estudiosos, dizem que hoje no nosso tempo existem 6 gerações convivendo juntas. Mas a gente vê que passa um pouco disso, né? Como que eles classificam? Primeira geração, chamada de geração silenciosa, aqueles que nasceram de 1928 a 1945, é a chamada geração conformista. Exemplos: o Silvio Santos nasceu em 1930, o Pelé, que nasceu em 1940, o Paul McCartney, que nasceu em 1942, o meu pai, o irmão Oswaldo, que nasceu em 1935, são dessa geração. Por exemplo, a rainha Elizabeth da Inglaterra nasceu em 1926, ela não é a anterior, mas pode-se entrar aqui também, né? Tem 95 anos, e ficou-se impressionado nas pessoas que estavam assistindo a Euro, no primeiro jogo da Inglaterra, eles cantando o hino, e onde eles cantam, né? God save the Queen, Deus salve a rainha, e alguém comentou: ah, toa que essa mulher está viva até hoje, tudo quanto é lugar, toda a nação cantando Deus salve a rainha, está aí viva até hoje, né? Superando todas as dificuldades. A segunda geração é a chamada Baby Boomer, para aqueles que nasceram de 1946 a 1964, é a chamada geração conservadora. 15% da população mundial estão nessa faixa, 1.125.000.000 pessoas mais ou menos. Aqui estão o bilionário Bill Gates, que nasceu em 1955, o pastor Alberto, que nasceu em 1961, a pastora Catarina nasceu em 1960. A terceira geração é a chamada geração X, aqueles que nasceram de 1965 a 1980, é a chamada geração pós-Segunda Guerra Mundial, da reconstrução da Europa. Aqui tem o Lionel Messi, que nasceu em 87, o Cristiano Ronaldo em 85, 18,2% da população mundial. Mais de 1.365.000 pessoas pertencem a essa classe. A quarta geração, chamada geração Y, são os nascidos de 1981 a 1996, é a chamada geração da internet, da tecnologia. Aqui está, por exemplo, o Neymar, que nasceu em 92, né? Meu filho Abraão, que nasceu em 88, essa é a geração. Está também aqui a quinta geração, a chamada geração Z, são os nascidos de 1997 a 2010, é a chamada geração digital completa.
23,7% da população mundial, 1.777.000 pessoas, é a geração dos adolescentes do nosso tempo. E a última geração, a geração alfa, aqueles nasceram de 2010 e vai até 2025, é a chamada geração digital e conectada. O pessoal ainda brinca que os bebês já nascem digitando, se comunicando pelo WhatsApp. É a geração das crianças, 17,2% da população mundial estão nessa geração, 1.290.000 pessoas. O que isso tem para nós? O Noé conviveu com gerações assim. Então ele tinha gerações de bisavós, avós, pais, filhos, ou netos e bisnetos. Ele tinha gerações diversificadas, umas mais conservadoras, outras não, mas todas essas gerações, elas foram corrompidas. Então ele diz que Noé era justo e perfeito em suas gerações, que Noé andava com Deus. A Escritura diz que seu pai, o Lameque, deu-lhe este nome porque o nascimento de Noé foi um consolo para a sua vida em meio à terra amaldiçoada. O próprio pai viu que a terra estava cheia de problemas. Em Gênesis 5:29 diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Justo, em hebraico, é tzedaki. Justo, correto, quer dizer, uma pessoa correta na conduta do caráter. É lícito, no sentido de não contaminado. Quer dizer o seguinte, que o Noé, ele não havia se contaminado com as práticas erradas dos homens da sua época, de todas essas gerações que tinha lá. Mesmo vivendo numa sociedade corrompida pelo pecado, que chegou a esse ponto de ser punida com o dilúvio, ele se manteve diferente, ele permaneceu obediente enquanto todos haviam virado as costas para Deus. Então o que acontecia? Todos tinham um tipo de vida, e no entanto, o Noé não se deixou levar. Ele não tinha uma Bíblia para ler, ele tinha a revelação de Deus. Perfeito quer dizer, em hebraico, tamim, quer dizer total, completo, inteiro, que não está dividido. Quer dizer que Noé amava a Deus acima de todas as coisas. Ele não amava a Deus e o mundo, ele amava a Deus acima de todas as coisas. E andava, Halak, é aquele tipael que eu expliquei para vocês em outras oportunidades, é andar por todo o tempo, que nem respirar, é ir, vir, andar continuamente, sem cessar, 24 horas, intensidade, da mesma maneira, mais ou menos para vocês entenderem como se usa o celular. Agora, o que é importante? O quarto ponto aqui é que Noé fez diferença na sua geração. O Noé foi útil, ele fez uma diferença. Hebreus 11:7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Observe que nesses tempos todos, a gente já tem mais de 100 pregações postadas nas redes sociais. Em todas elas, Deus nos dá palavra em que a gente utiliza-se do Antigo tanto quanto do Novo Testamento. Intercambeia essas mensagens para que todos compreendam que a palavra de Deus, ela é única, ela é perfeita. Então quando a gente vê pessoas dizendo: olha, eu não aceito, eu não acredito no Antigo Testamento, o Velho já era, é porque não tem revelação. Que ainda que hoje o que vale é o Novo Testamento, no sentido nós estamos vivendo o tempo de Cristo, da graça, não dá para compreender o Novo Testamento sem o Antigo, por isso que eles estão interligados. E aí em Gênesis 7, 12, 13 nós lemos: e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Nós aprendemos que Noé preparou a salvação para a sua família. Mas Noé preparou a arca como Deus disse. No versículo 15 ele diz: e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fazendo uma comparação, usando aqui, o tamanho da arca depende do tamanho que se utiliza para o côvado. Existiam várias medidas para côvado, 45 centímetros, 50, 60. Nessa comparação, inclusive feito um estudo na Coreia do Sul, especialistas, não evangélicos, mas especialistas, fizeram uma comparação para estudos, e fizeram uma comparação inclusive com o Titanic, que a gente, só para resumir, para a gente ver o que é a obediência de um homem. Porque veja bem, Noé não era carpinteiro, nem marceneiro, ele era um agricultor, ele era um homem da lavoura, era um homem do campo. Nos nossos dias diríamos, era um homem da enxada, e ele teve a missão de construir
A arca. A arca de Noé tinha então 150 metros de altura, o Titanic tinha quase 270. Tinha 25 metros de largura contra 57 do Titanic. Ela tinha 15 metros de altura contra 30. O Titanic afundou, não tinha 3.000 pessoas. A arca de Noé lotada com aquele monte de animais, ela não afundou. Muitos séculos depois, estudos mostram que a proporção de 10:1 entre comprimento e altura é que permite suportar grandes pressões em mares agitados, exatamente na proporção indicada a Noé. Assim como a relação entre comprimento e largura, a de Noé tinha um comprimento 6 vezes maior que a largura. Muitos navios modernos têm proporções semelhantes. Quer dizer, hoje navios modernos, feitos com toda a tecnologia, seguem o modelo dado por um agricultor. Deus escolhe pessoas dispostas a fazerem a diferença na sua geração. A gente pode comparar a arca como um tijolo ou um caixão grande. Ela não tinha a necessidade de ser bonita, e não era bonita, a arca era feia. Ela não precisava navegar. Na verdade, a arca foi feita para flutuar. Ela não tinha que impor velocidade. Então, como ela era reta, ela não tinha curvas. Então, todo o espaço foi muito bem aproveitado, conforme a determinação do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Noé aproveitou o tempo que ele levou para construir a arca. Ele pregou a palavra de Deus para a sua geração. 1 Pedro 3, 18, 20 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, na qual também foi, empregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então Noé, ele estava, olha a responsabilidade deste homem, como ele foi útil. Primeiro que ele ensinava a família. Ele trabalhava na construção da arca seguindo o modelo de Deus. Ele não deixou de anunciar o juízo que viria sobre a terra. Noé era um homem útil. Ele fazia a diferença no seu tempo. Ninguém na terra creu em Noé. A congregação, a igreja onde se reunia Noé, era pequenina. Tinha 8 pessoas. É o que a Maria fez. Gênesis 7:4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. O que a gente vê nisso aqui? Que a geração de Noé preferiu crer em quem pregasse o que lhes satisfazia os desejos carnais. Até hoje, onde nós vemos grandes multidões, lá estão pregações não que levam à mudança de vida, ao arrependimento, à vida de princípios do reino de Deus, mas a uma vida mesclada com as coisas do mundo. Então, quando nós vemos, estão morrendo muitas pessoas, dói a nossa alma, mas dói muito mais é de saber aonde estão indo essas almas que morrem, porque depende. O sujeito viveu a vida inteira longe do Senhor, virou as costas como essa geração, pegou Covid e morreu. Foi para o céu? Não, gente, não foi não. Não foi. É dolorido, mas é a realidade, é a verdade. Noé foi um homem útil, porque ele priorizou a família. Ele pregou para a sua família. E ali estavam. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Ele preparou a arca para salvar a família, porque ninguém acreditou nele. Ele era uma voz solitária no meio dessa geração. Era uma voz única. Um velho louco, eu acredito. Um velho demente. O que diz Jesus? Jesus esclarece como é que era essa geração. Mateus 24, 37 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio. O que acontecia lá, Senhor? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então as pessoas tinham uma vida normal. Faz um paralelo com o tempo da Covid. Olha as redes sociais, você vê de um lado chorando aqueles que estão perdendo entes queridos, e do outro, muita gente o quê? Postando coisas aonde estão viajando, comendo, bebendo, tudo normal. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ele diz, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então o que nós estamos aprendendo é que a nossa geração está igualzinha, porque Jesus disse, essa geração agora termina em 2025. Dessas 6 gerações classificadas, da qual nós fazemos parte, estamos aqui.
A nossa geração também só busca pregadores de prazeres e riquezas. Em 2 Pedro 3,6 ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, quer dizer, os seus desejos. Gente que vai escarnecer, não está nem aí. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu fico horrorizado de ver as pessoas que estão pregando nas redes sociais. Às vezes a gente para ver alguma mensagem relacionada àquilo, para ver alguma novidade. É chocante de ver a distorção das escrituras para defender coisa errada. No versículo 5 ele diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, como nós lemos hoje e pregamos domingo passado, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Dentro disso ainda aprendemos que Noé era um homem de oração. Na sua geração ele fez uma diferença muito grande. Ele não estava procurando coisas que agradam, que as pessoas fazem coisas erradas e querem estar no meio onde ela se sinta bem, não com a palavra de Deus necessariamente, mas palavras de conforto diante dos seus erros, dos seus pecados, não de disciplina. É como um filho quando faz coisa errada, ele não quer apanhar, não quer ficar de castigo, não quer ser disciplinado, quer que aquilo passe batido. Essa é a nossa geração. A geração que nós estamos vivendo é assim. É uma geração que foge da disciplina. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela. Está vendo? Antropomorfismo. E lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e cortarei dela homens e animais. Então está falando de mortes. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ainda que estivesse no meio dessa geração, quer dizer, se trouxesse para cá o Noé de novo, o Daniel e o Jó, eles só conseguiriam livrar a eles mesmos. Essa geração, ela precisa se converter. E aí, o que Deus fala sobre a peste? Coloca Noé de novo. Ezequiel 14, 19 e 20. Ou, se eu enviar a peste sobre a terra, a doença, então peste sobre a terra é pandemia, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue. Agora o furor aqui é um antropopatismo, para cortar dela homens e animais, então vão morrer. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Eram homens que intercederam, que oraram, tanto Jó, como Daniel, como Noé. Mas a nossa geração, meus irmãos, nem a presença desses homens aqui mudaria nada, porque a nossa geração tem que dar uma resposta para Deus, e compete a você. Aí ele diz a mensagem para nós, e disse Deus: seja útil. Você precisa ser útil, útil para Deus. Nesse tempo, você tem que ser a diferença. Aonde você está inserido, aonde você foi colocado. Jesus fala em Lucas 17, 7 e 10: e qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Mas espera aí, Senhor, nem o que é para fazer a igreja do Senhor Jesus no lado ocidental, especialmente no Brasil, está fazendo. De uma grande maioria não está. Olha o triste exemplo de Matusalém, o avô de Noé, porque nós vamos... O bisavô dele foi o Enoque, aquele que andava com Deus, e Deus o tomou para si. Mas o avô, o filho de Enoque, olha o que diz dele em Gênesis 5, 26 e 27. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Teve uma família grande. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Matusalém foi o homem que mais viveu na terra. Que privilégio! 969 anos. Olha, com certeza com esse tempo, porque fala que no tempo do dilúvio, como os homens estavam, no tempo dele não estava diferente. Com certeza ele fez muitas compras, ele constituiu muitos bens para si,
tinha muitos animais, empregados e servos, gados, ovelhas, camelos, cavalos, terras, casas, lavouras. Fez muitas viagens com a família, festas, casamentos, porque tinha filhos e filhas, então cada casamento era uma festa. Provavelmente pode ter feito muitas construções, talvez até ajudou na construção de cidades e de vilas. Mas olha o que a Bíblia diz sobre ele morreu. Quer dizer, para Deus ele foi um inútil, 969 anos e nada digno de ser mensurado na palavra. O Enoque com 365 foi tirado daqui. Mas para Deus, então, Matusalém foi um homem inútil. E a única coisa a ser lembrada dele foi que ele morreu. A gente fala, ele era tão bonzinho. Isso não é característica humana. A bondade de Deus. Porque aquele que é bonzinho para um, muitas vezes foi ruim para outro. Às vezes ele ajudou um, mas tirou do outro. Não é? Não é assim que acontece? É como na política. Está dando para um, mas tirou de outro. Então ele é bom para um e ruim para outro. Então é bom. Já Jesus ensina os seus discípulos que fizerem apenas o que ele mandou serão servos inúteis. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quer dizer, então hoje nós somos candidatos a servos inúteis. O que o discípulo de Jesus deve fazer para ser útil? Primeiro, ser discípulo. Viva como discípulo. Depois, faça discípulo, gaste tempo, se disponha a aprender. Quantas pessoas estão precisando? Deus coloca pessoas do seu lado, prega o evangelho para as pessoas. É importante, quando nós convidamos pessoas, nós trazemos pessoas para conhecer a congregação, ou eu vou à casa dela, eu gasto tempo. Tenha uma vida de oração, é importante isto. A vida que eu oro não somente pela minha família, mas eu gasto tempo orando por outras vidas, interceder por vidas, quantas puder. É incrível que as pessoas usam as redes sociais, o Facebook, especialmente o WhatsApp, participam de grupos que ficam o dia inteiro falando de política, defendendo o candidato, atacando outro candidato, falando disso, falando bobagem, mas não entra num grupo de oração, num grupo onde ela seria útil para orar por uma pessoa, mas ela está num grupo de fofoca, grupo de fuxico, fica transmitindo muitas vezes fake news. Se ela está num grupo e fala mal do candidato dela, ela briga com meio mundo, mas no grupo da oração, para ser útil, não. Porque faz parte, como Matusalém é uma pessoa inútil. O discípulo tem que ter um caráter de testemunho de Cristo no meio dessa geração corrompida como é a nossa. Está sofrendo a pandemia e, pelo visto, não aprendeu nada. Já vi falar que já estão planejando o carnaval ano que vem. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Um cristão que não se congrega fica das 8 da manhã até a meia-noite no celular todo dia. E por isso não tem tempo de ler a Bíblia. Não consegue nem acompanhar as pregações do seu pastor, da sua pastora, na igreja onde ele se congrega. Faz viagens na pandemia, mas não visita um irmão, uma pessoa que precisa, um discípulo. Não tem tempo para oração. Participa de muitos grupos, no WhatsApp e outros, mas não está num grupo de oração para orar por pessoas. Vive só para si e para a sua redoma de família. Gente, isso é uma pessoa inútil. Porque os ímpios, os ateus, os que não acreditam em Deus, os idólatras, fazem isso aí e muito bem feito. Se um cristão não é melhor que isso, ele é inútil. Essa geração, no tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra, foram destruídas. Uma das coisas que Deus me falou à noite, eu vi no sonho isso. E ele me explicava exatamente como eu vou explicar para vocês aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha um discípulo chamado Filemão, era um homem rico, que ele tinha muitos escravos. E um escravo dele, chamado Onésimo, fugiu, foi preso. Como o apóstolo Paulo também estava preso, quis o Senhor colocar o Onésimo junto com ele na mesma cela. O que aconteceu? Está do lado de um discípulo de Jesus, o que ele faz? Ele evangeliza aquele homem, ele aceita Jesus, se converte. E o tempo que está ali, ele é amadurecido, que privilégio. Então Paulo, agora que Filemão foi liberto, ele fala, e agora o que eu faço? Ele diz, agora você tem que voltar para o Filemão. Porque existem coisas que têm ensinos no Novo Testamento, existem algumas coisinhas como essa, que hoje não tem mais. Não existe mais escravidão aqui, então não dá para falar de relacionamento assim. Mas o que ele faz? Ele escreve lá, Filemão 1, 10 e 12. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Cooperador hoje é aquele sujeito que, na igreja, aquele sujeito está aprendendo. No tempo de Paulo, cooperador eram todas as pessoas do alto nível. Fazia parte do presbitério, eram pessoas do mesmo nível. Paulo sabia, né? Então esse Filemão era um grande líder. Peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões.
o qual, noutro tempo, foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas, como o meu coração. Como não dá para... Eu vou explicar porque você não consegue entender o trocadilho que o apóstolo Paulo, ao usar o grego. O nome Onésimo, em grego, é Onésimos, que significa útil. Então ele diz assim, que o útil, o Onésimo, um dia foi inútil para Filemão, mas agora, convertido a Cristo, ele é útil para Paulo e vai ser útil para Filemão. Quer dizer, o Onésimo, o útil, o Onésimo será Onésimo, ou o útil será útil, porque o nome dele significa útil. Então, ele fala isso. Um dia, o útil estava inútil para você, porque tanto que fugiu. Mas agora eu estou te devolvendo uma pessoa. Essa é a diferença. Investir em vida. Então, tanto foi útil o Onésimo que aprendeu, foi um discípulo, como Paulo que ensinou o modelo para nós. Então eu preciso ser alguém. Olha, eu posso usar a rede social que estou para quê? Para divulgar a mensagem da palavra. Quantas mensagens estão abençoando? Essa semana uma irmã me mandou uma mensagem pedindo uma orientação, e foi um pouquinho antes de eu entrar no trabalho, começar a trabalhar, e ela dizia, fui notificada que estava com Covid, meu marido também, entra em pânico. Eu falei, foi aquele hino que você gravou com a pastora que me trouxe paz. Então às vezes, uma coisa pequena, alguém mandou, viu, e no momento que ela precisou, a edificou. Isso é ser útil. Então quantas vezes eu poderia estar abençoando a vida de uma pessoa, enviando, porque vocês têm contatos, tem pessoas que têm muitos contatos, pessoas que aparecem, mas a gente divulga coisas políticas. Gente, sinceramente, o que pode ser dito sobre você hoje? Você é alguém como Matusalém? Matusalém viveu 969 anos e nada foi deixado de utilidade para Deus. Ou você é alguém como Noé, que faz diferença? Noé pregava para a família, pregava para o mundo, preparava a arca, treinou a família para ajudá-lo na obra de Deus. A obra lá era a arca. Ou como Onésimo, de repente é inútil, mas agora é útil. Quantas pessoas precisam disso? Você precisa então andar com Deus. Andar com Deus no dia a dia, andar com Deus na congregação, andar com Deus no ministério que Deus te usa na igreja. Quantas pessoas nessa pandemia abandonou, relaxou o serviço que fazia, se tornou o que Onésimo era antes. Nós temos desculpas para não fazer as coisas e pessoas precisam. Tem pessoas que muitas vezes o trabalho nosso de oração já é algo que faz uma diferença muito grande. A gente fica feliz de ver que a gente está orando para pessoas e muitas estão sendo libertas, curadas. Situações estão sendo resolvidas porque a gente gasta tempo. Isso é ser útil. Então, ande com Deus na sua vida de oração, na sua leitura da Bíblia, da palavra. Nada pode substituir essa mensagem. No seu relacionamento com os irmãos, no seu relacionamento com a família, especialmente, seja como Noé. Tenha sempre em mente que se o Noé ficasse fazendo só churrasco com a sua família, teriam todos sido mortos. Eu tenho certeza que churrasco eu não vou precisar falar para você fazer com a sua família, nem comer pizza. Eu só preciso dizer para você, aproveite as oportunidades para pregar a palavra, para falar, mesmo que eles olhem para você, mas eu vou criar, não importa o que você vai criar. Depois, quando fecha a vida dele dentro do caixão, fica todo mundo dizendo, ele foi para o céu, ele está com o Pai, viveu como Matusalém, e quer ser contemplado aos céus como Noé. Gente, tem diferença. Era da mesma família. Observa que Noé só conseguiu o que conseguiu porque ele fez a diferença. O seu relacionamento com o seu pastor, a sua pastora, com o seu discipulador, com o seu discípulo, com o seu funcionário, se você é patrão, ou com o seu patrão, se você é funcionário, você como pessoa, é isso que é importante. As pessoas precisam da gente, pessoas precisando de um conselho, de uma palavra amiga. Seja útil. A limpeza, qualquer coisa que eu faça, que faça a diferença na vida de alguém. Uma única pessoa que você ajude, uma única pessoa que você encaminhe a Cristo, uma única pessoa, porque Jesus morreu por cada um. Então faça valer o sacrifício de Jesus. Depois que nós fizermos tudo o que Ele mandou, aí nós vamos dizer assim, Senhor Jesus, eu sou um servo inútil, eu fiz somente o que o Senhor mandou, não consegui fazer nada mais. Então, em meio a essa situação, a gente poderia perguntar, quem deu provisão para o Noé e para a família dele não morrer de fome? E preparar para viver, passar quase 100 dias, 70 e poucos dias dentro de uma arca.
é o mesmo Deus que vai dar provisão para você. Então você vai ver que as portas que estavam fechadas, elas vão começar a abrir, porque você é útil para Deus. Porque ninguém tocou em Noé, ninguém tocou na família de Noé, porque Noé era útil para Deus. Nós gostamos de ouvir pregadores contando piada. Nós gostamos de ouvir pregadores que falam coisas que nos agradam, apenas não colocando em nós a responsabilidade. Mas você não vai encontrar na palavra de Deus ninguém que foi salvo sem assumir a sua responsabilidade. E Deus começa falando sobre Noé. O único excepcional foi Enoque. Mas eu acredito que numa geração como nós, achar alguém como Enoque não é uma tarefa fácil. Porque o Enoque renunciou tudo, a ponto de ter tanta intimidade com Deus, que Deus o tomou para si. E um dia, o seu bisneto, Noé, você já imaginou se Deus chama você hoje e diz para você assim: agora é você que vai construir a arca. Ela não vai salvar os animais do dilúvio, porque não haverá um dilúvio assim. Essa arca é para outro propósito. Mas dentro desse propósito está a tua família. Pensa na tua família. Quanto você ama a tua família. Pensa que é importante você ser a diferença, como não é. Então, você está sendo útil para Deus nessas gerações de pandemia. É esta palavra que fica com você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro agora agradecendo a Ti, que esta mensagem, Senhor, poderosamente seja sobre a vida de cada um, que o Senhor abençoe e guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre todos, e tenha misericórdia de todos. Que o Senhor levante o seu rosto e dê paz para todos, especialmente aqueles que estão sofrendo nesta pandemia, enfermos e familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém.